estudante da terceira série de língua portuguesa. Eu sou a professora Renata e estarei com você durante esta aula. Vamos aos objetivos da aula? Objetivos: ler e interpretar notícia e reportagem, identificando a temática abordada e algumas características de ambas. Localizar informações implícitas e explícitas. Inferir informações contidas no texto. Identificar a importância de adequar a linguagem ao público. Veja, ler e interpretar notícias e reportagens. Então, nesta aula, nós vamos tratar de notícias e de reportagens, desses dois gêneros textuais. Internet. Você acessa a internet? Durante o período de pandemia, você acha que o uso da internet aumentou ou diminuiu? Que tal lermos uma notícia sobre isso? Vamos lá? Título e tema. Por que a gente colocou aqui para você essa informação, título e tema? Porque isso é muito confundido. Então, o título da notícia ou da reportagem é aquilo que vai dar a introdução ali, mas não significa que seja exatamente o tema dela, existe uma diferença, né? A gente tem um assunto que é macro e depois temos o tema, que é o ponto mais específico dentro de um assunto. Então, título é uma coisa, é aquilo que dá nome ao texto que a gente vai ler, e o tema é o que a gente percebe a partir dessa leitura. Notícias. O uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia no Brasil e reclamações disparam. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. Aqui, bem pequenininho em cinza, você pode ver então as informações da publicação, ou seja, onde foi publicada, a data e a data de atualização também. Veja que é de junho de 2020. Vamos lá, tema: as reclamações sobre os serviços de internet aumentam. Veja como o tema é diferente do título, certo? Notícia. Vamos ler então. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Com mais brasileiros trabalhando de casa, fazendo videochamadas, por exemplo, as instabilidades do serviço também aumentaram. Segundo a própria agência, houve um número maior de reclamações a partir da segunda quinzena de março, o auge da política de isolamento social. Quiz. Agora que a gente leu aqui, obteve algumas informações sobre essa notícia, então a gente vai responder uma questão sobre ela. Acompanhe a leitura, por favor. A gente vai retomar um trecho dessa notícia. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Releia o trecho, como acabamos de fazer, da notícia e responda qual é a relação estabelecida entre as partes grifadas. As partes grifadas, mais gente, também aumentaram. Existe uma relação de adição, existe uma relação de oposição ou existe uma relação de proporção? Veja aí então, analise, retome a leitura e eu já volto com a resposta correta.
Vamos ver então qual é a resposta correta? Retomando aqui, releia o trecho da notícia e responda qual a relação estabelecida entre as partes grifadas. Mais gente também aumentaram. Essa relação é de adição, de oposição ou de proporção? É uma relação de proporção, tá? A proporção, a relação de que mais gente fazendo tudo pelo computador fez com que aumentassem as reclamações sobre os serviços. Vamos continuar aqui com a leitura, então, da notícia. No site Reclame Aqui, por exemplo, as reclamações subiram de 12 mil para 14 mil entre março e abril. Entre março e maio, foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. A velocidade de downloads caiu até 50% no fim de março, conforme monitoramento do site .br, mas depois foi se recuperando. Há também diferenças significativas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em comparação com o Norte e Nordeste do país. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Retomando então que esse texto foi publicado em 2020 e a redação aqui, então a gente tem a identificação da redação, ou seja, de quem publicou, e quando o texto foi atualizado pela última vez, quando a notícia foi atualizada pela última vez. Questão de interlocução. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Esse é um trecho o trecho da notícia que a gente acabou de ler aqui. Perceba que a informação trazida na notícia é de acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, órgão que regula a fiscalização e fiscaliza este setor. Por meio de um discurso relatado, ou seja, o discurso indireto, a notícia cita a fonte da informação que ela veicula. Então, nós não temos aqui a voz do representante da Anatel diretamente. O que nós temos é, segundo a Anatel. Então, segundo o que nos foi dito pelo representante da Anatel, então, discurso indireto. Atividade 1. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. Com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Estamos relendo um trecho da notícia. Após reler o trecho da notícia, a questão é: diga qual é o motivo para o aumento do uso da internet, o aumento das reclamações. Então, vocês têm duas questões aqui para responder. Então, você vai ter que dizer qual é o motivo para o aumento do uso da internet e qual é o motivo para o aumento das reclamações. Vai ter um tempo para resolver essa atividade e a gente já volta.
E então, vamos retomar aqui. Vocês deveriam reler o trecho da notícia e dizer qual era o motivo para o aumento do uso da internet e o aumento das reclamações. A gente pode perceber aqui pela leitura que a gente fez que essas questões estão relacionadas. Vamos ver? Devido ao isolamento social implementado pela rapidez de propagação do coronavírus e o aumento de mortes por Covid-19, muitas pessoas tiveram que adotar o teletrabalho ou home office, como também é chamado, fazendo com que o uso da internet tivesse um aumento de 50%. Pelo fato de aumentar o uso da internet em casa, as pessoas começaram a reclamar dos serviços oferecidos pelas operadoras, uma vez que houve diminuição na velocidade e aumento na instabilidade. Entenderam a relação? Então, havia um fluxo de utilização ali da internet, isso aumentou muito rapidamente e interferiu então na qualidade dessa internet que as pessoas recebiam nas suas casas. E claro, se existe maior uso, menos disponibilidade, então vai gerar mais reclamação. Atividade 2, vamos lá, vamos reler aqui o trecho. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. Após reler o trecho da notícia, como a gente fez, considerando os dados informados em um contexto social, o que se pode deduzir? O que você consegue deduzir a partir desses dados, né? E do contexto que foi apresentado ali na notícia? Um tempinho para você responder. Até mais.
Vamos rever então a questão? Releia o trecho da notícia, considerando os dados informados em um contexto social, o que se pode deduzir? Vamos conferir. As 77 mil reclamações a mais no começo de 2020 estão relacionadas à pandemia e ao isolamento social, como informado no início da notícia. Contudo, isso também reflete a falta de infraestrutura para serviços de internet no país. As reclamações já eram em grande quantidade em 2019, passando de 100 mil reclamações. Então, já havia um problema e esse problema se intensificou quando mais pessoas passaram a utilizar e ao mesmo tempo a internet. Notícia e reportagem. Uma notícia deve observar os seguintes critérios. Então vamos direto aqui à questão da notícia. Ser formal, linguagem clara e objetiva, em terceira pessoa, circular em fonte fidedigna. A notícia que nós acabamos de ler corresponde a tudo isso aqui, a todos esses tópicos, né? E a reportagem? Quais as diferenças? Reportagem. Vamos ler um trecho da reportagem As Meninas que Estão Mudando a Escola, publicada no site da revista Nova Escola. Dominação que parece natural. De tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas. É por isso que é tão difícil acabar com o machismo. A ideia de que os homens podem fazer o que quiserem com as mulheres está tão enraizada que muitos até se sentem encorajados a encarnar esse padrão. O machismo se manifesta sobretudo nos comportamentos cotidianos. Abre aspas. Quando essas situações ocorrem, a chance concreta para discutir está diante de todos. Fecha aspas. Afirma Maria Helena. Vamos ver aqui uma atividade. Veja que a gente saiu, então, a gente estava lendo e analisando uma notícia por meio das atividades e agora nós estamos lendo o fragmento de uma reportagem. Releia. De tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas. Segundo este trecho da reportagem, por que é difícil acabar com o machismo? De acordo com o trecho, lembre-se disso. Responda e eu já volto.
Então, respondida a questão, vamos conferir a resposta? Porque em nossa sociedade o machismo passa por um processo de naturalização. Lembrando, segundo este trecho da reportagem, então segundo o trecho que vocês leram, né? Felizmente, ele acontece em pequenas atitudes que muitas vezes não são percebidas. Esse seria então o processo de naturalização do machismo. Notícia e reportagem. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre uma e outra. Enquanto a notícia relata um fato, a reportagem apresenta análises das causas e das consequências de um fato. Então vamos lá, a notícia relata o fato, a reportagem apresenta análises das causas e das consequências do fato, mas ela também vai apresentar esse fato para depois apresentar essa análise das causas e das consequências. Uma notícia traz fatos e a reportagem traz também opiniões sobre o fato. O que aprendemos hoje? Lemos e interpretamos notícias e reportagem, conhecemos a temática abordada, reconhecemos a temática abordada, localizamos informações implícitas e explícitas, inferimos informações contidas no texto e identificamos a importância de adequar a linguagem ao público. Essa é a aula de hoje sobre notícia e reportagem. Até breve!